Toda a igreja. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Você em casa, cantemos juntos. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pensa nas suas dificuldades. Pai, o que você está passando? Em tuas mãos, as tuas lutas, entrego os seus medos, meu cantemos as suas angústias. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Cantemos a terceira estrofe. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio. Olha que oração bonita. E afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Toda a igreja, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nós poderíamos parar só com o refrão desse salmo e levar para casa essa verdade. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Jesus fez essa oração no momento mais difícil da vida dele. Jesus fez essa oração no momento em que ele sentia a dor mais profunda da vida dele. Jesus fez essa oração quando, humanamente falando, todas as esperanças estavam acabadas. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Eu vou bater nessa tecla para que nós levemos para casa essa verdade e para que essa verdade se torne nossa vida como alimento. Essa palavra precisa cair na nossa vida e na nossa alma, e ela precisa gerar vida, como o alimento que você come. O alimento que você ingere, ele gera vida na sua vida. O alimento que você ingere te dá força. O alimento que você ingere te coloca de pé. O alimento que você ingere te gera até mesmo uma boa saúde, para que você consiga suportar todos os ataques. Eu estou falando isso em relação ao nosso corpo. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser também alimento. Ela precisa cair na nossa alma e gerar vida. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E eu não vou cansar de falar esse refrão, porque muitas vezes, queridos, nós dizemos que sim, confiamos no Senhor, dizemos que sim, que a nossa vida é dele, dizemos que sim, que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o dono, que Ele toma conta, que Ele conduz. Mas quantas vezes ao longo da nossa vida nós vamos tirando da mão de Jesus, nós tiramos da mão do Pai a nossa história. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Nós temos vivido, ao longo desse 1 ano já de pandemia, uma realidade que é própria para todo mundo. Talvez nós nunca passamos por algo que seja comum a todos. Que eu me recorde, não. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija. Mas eu tenho 38 anos. Ao longo dos meus 38 anos, eu nunca passei algo que todo mundo estivesse passando. Eu já fiquei doente, tinha gente que não estava doente. Eu já fiquei bom e tinha gente que estava doente. Eu já precisei pagar uma conta cara e não tinha dinheiro, e tinha gente que tinha dinheiro. E às vezes eu tinha dinheiro e tinha gente que não tinha dinheiro. Vocês estão entendendo? Eu já passei por humilhação, enquanto tinha gente que não passava por humilhação. Só que ao longo desse 1 ano, nós estamos passando por algo que está todo mundo passando. É claro, alguns foram tocados de forma mais próxima. Alguns sepultaram pai, mãe, irmãos, filhos, parentes, amigos. Mas todos nós fomos tocados por essa realidade de algum jeito. Todos nós. Alguns mais de perto, outros um tanto quanto mais distante. Mas todos nós fomos tocados de forma igual pelo medo. Talvez você nunca tivesse tido tanto medo de morrer como agora. É claro, quando você passa por uma situação de perigo, aí você tem medo de morrer. Me roubaram uma vez na vida, e eu ouvi a seguinte frase que me indignou: se você não me der o seu telefone, eu vou te matar agora. E eu comecei a chorar. Mas eu não comecei a chorar naquela hora por causa de medo de morrer. Eu comecei a chorar porque a minha vida não vale um telefone. A minha vida vale muito mais do que isso. Mas naquela hora eu tive medo de morrer. Mas hoje, de forma comum, nós somos atingidos por essa pandemia. Por isso eu posso dizer também de forma comum que essa oração do Salmo, ela serve para você e para mim. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou nós vamos viver assim, ou nós vamos viver brigando, guerreando, medindo forças com Deus. O filho nunca mediu forças com o pai. O filho nunca mediu forças com o pai. Em tudo o filho foi oferta. Em tudo o filho foi entrega. Em tudo o filho se deu e se ofertou. Em tudo, desde o primeiro momento. Eu vou criar aqui, por favor. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas eu imagino lá no céu a Trindade Santa e o pai dizendo ao filho: meu filho, eles não conseguem. Meu filho, eles não sabem. Eu que os criei, a nossa imagem e semelhança. Eles perderam. Eles se perderam. Meu filho, eles não conseguem. Eu que andava com eles, eles que me ouviam, eles que caminhavam comigo à tarde no paraíso, agora não conseguem mais me encontrar, porque foi criado um abismo entre nós. Eu imagino o filho dizendo: conta comigo, pai, eu vou. Qual é a sua vontade? Diz para mim. Isso não está na Bíblia. Isso é fruto da minha intimidade com Deus. Eu imagino, e eu não estou criando nada teologicamente errado, mas eu imagino o filho dizendo ao pai: qual é a sua vontade, meu pai? O que que eu tenho que fazer para que eles voltem à intimidade com o Senhor, para que eles voltem à amizade com o Senhor? E eu imagino o pai contando. Isso é só imaginação, porque o Pai, o Filho e o Espírito são um, e aquilo que habita na onisciência divina todos sabem. Vocês estão me entendendo? E eu imagino o filho dizendo:
conta comigo, eu vou. E aí se deu o mistério da encarnação, o Natal, onde o Filho nasce, feito um de nós, esvaziando-se de toda a sua glória, absolutamente. O que uma criança recém-nascida consegue fazer? Absolutamente nada, nada. Ela não faz nada, e aquilo que ela faz é fruto do seu corpo. A filosofia nos ensina que existe ato de homem e ato humano. Tudo aquilo que Jesus fazia quando bebê era ato de homem. As suas necessidades, ele não sabia fazer nada. Ele que podia tudo, absolutamente tudo, Senhor de todas as coisas, torna-se um de nós e não pode nada, absolutamente nada. Aqui entra já a oferta inteira e total do Filho, que se dá ao longo da vida e que acontece ao longo da vida. Então ele cresce, encontra os amigos. Não vou pregar e não vou falar aqui sobre a vida pública de Jesus, porque não é necessidade. Mas então ele começa a falar do reino, a anunciar o reino e a falar do Pai. Ali ele começa a se apresentar. Então ele começa a oferecer aos homens aquilo que os homens não tinham mais: amizade, amor, verdade. Olha, vocês estão entendendo? Olha, a vida toda ele sempre foi oferta. Para aquele que chorava, consolo. Para aquele que sofria, ajuda. Para aquele que tinha fome, alimento. Para aquele que estava desacreditado, coragem e esperança. Para aquele que estava morto, ele era vida. Ele sempre foi oferta. A vida de Jesus inteira sempre foi oferta. Volto na homilia de ontem. Mas ele sempre se deu no cotidiano, no ordinário da vida. E ele foi se oferecendo. Aquele que não tinha amigo, ele se tornou amigo. Já não vos chamo mais servos, mas meus amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então ele foi se oferecendo, e ali ele foi se dando. Aqueles que não tinham perdão, ele deu o perdão. Aqueles que não tinham a vista, ele deu. Aqueles que não tinham audição. E ele foi se ofertando, se ofertando, se ofertando, se ofertando, até chegar ao ponto que ele já tinha oferecido tudo. Então faltava uma coisa: a oferta de si mesmo. Ele que foi dando tudo, tudo, tudo. Ele que foi oferecendo tudo, tudo. E quando ele já tinha dado de tudo, faltava a oferta de si. Veja se isso não é o amor. Veja se isso não é o amor. Você só se oferece para quem você ama. E eu não estou falando aqui em nome de Jesus de oferta sexual, não. Eu estou falando de se dar, de se oferecer, de se gastar, de se consumir. Não é isso aí fora que chamam de amor, que é promiscuidade, devassidão, prostituição. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de oferta, de dar-se por inteiro. Você só se oferece por inteiro a quem você ama. Então chega um momento em que ele se dá todo. Homilia de ontem. Então ele reúne os seus, coloca-os ao redor da mesa, e ali ele começa a celebrar a Páscoa judaica. Quem estava ontem vai recordar. Quem não estava, prometo fazer um pequenino resumo para que você entenda a homilia de ontem. Então, no ordinário da vida, ordinário é aquilo que segue uma ordem. Ordinário é aquilo que acontece todo dia. Isso é ordinário. Hoje a palavra ordinário não está boa. Parece que é algo ruim, mas não. Ordinário é aquilo que acontece todo dia. É o que existe um ordenamento. Então, dentro da ordinariedade da vida dele, ele reúne os seus amigos. E ali ele começa a celebrar a ceia pascal. Ali ele começa a celebrar a ceia pascal. E eu falei ontem na homilia que a ceia pascal judaica ela é dividida em 4 partes. A primeira parte, chamada de Kiddush, é uma bênção sobre o cálice.
e eles tomam o primeiro cálice. A segunda parte é a narrativa da Páscoa, é tudo aquilo que aconteceu com seus antepassados, e eles tomam o segundo cálice. A terceira parte é o prato principal, onde se come. Na primeira parte se toma também ervas amargas, se come ervas amargas. E na terceira parte é o prato principal da ceia judaica, onde se come o pão ázimo, isto é, pão sem fermento, e o cordeiro, que está imolado, que foi oferecido. Então nosso Senhor, com os seus discípulos, ele começa a fazer aquela ceia judaica. Então quando chega na terceira parte, quando ele deve tomar também do cordeiro, não há cordeiro naquela celebração. Ele toma do cálice, como Paulo nos diz em uma de suas cartas, o cálice da bênção, oferece aos seus. Ele toma do pão e oferece aos seus, e o cordeiro não é consumido. Não há cordeiro naquela ceia que ele celebrou, na noite desse mesmo dia. Então ele diz: não tomareis mais do fruto da vinha, até que venha o reino de Deus. Ali ele institui a Eucaristia, homilia de ontem: tomai todos e comei, tomai todos e bebei, isto é meu corpo, isto é o meu sangue, que é dado por vós. Quando não se tem mais o que dar, porque ele já havia se oferecido, ele já havia dado tudo dele, ele já havia ensinado, ele já havia perdoado, ele já havia amado, ele já havia ensinado a ser amigo. Tudo aquilo que os homens precisavam, Jesus foi crescendo, ele foi crescendo com aqueles homens, para que os homens também entendessem que eles precisavam começar a oferecer o que eles tinham, para chegar num sacrifício verdadeiro, de se oferecer o que se é. Jesus foi crescendo com aqueles homens. A vida de Jesus foi uma escala que foi crescendo. Então ali ele institui: isto é meu corpo, isto é meu sangue, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Ali ele institui um rito novo. Que coisa bonita. Ali nosso Senhor institui um rito novo, a Eucaristia. Por isso que nós celebramos a Santa Missa. Então nosso Senhor conclui, e aí ele vai para a quarta parte. A quarta parte da ceia judaica, que é o grande Halel. É um grande louvor ao Pai. Ele vai com os seus, ele deixa aquela celebração, ele deixa aquela ceia, e aí ele parte, caminhando com os seus, fazendo um grande louvor. É o quarto, é a quarta parte. Mas ele não toma o cálice, porque antes ele é preso, foi entregue, passou por tudo aquilo que nós ouvimos no relato da paixão. Foi violentado, flagelado, humilhado. Então ele é crucificado. Colocam-no numa cruz. Ali, agora, na noite daquele mesmo dia, não houve cordeiro, porque agora o cordeiro é oferecido na cruz. Na ceia judaica, o cordeiro, ele era atravessado com uma vara na altura aqui do meio, em que atravessava toda a coluna do cordeiro, e os seus braços, as suas patas dianteiras eram atravessadas com uma outra vara. Então o cordeiro, ele era assado desta forma. Vocês estão entendendo a cruz? Compreendem o que está acontecendo? Não houve cordeiro naquela noite, na última ceia, porque agora o cordeiro é oferecido na cruz. Oferecem ao Senhor de beber e ele não toma, porque ali ainda tinha vida, porque ali ele ainda tinha algo a oferecer ao Pai. Mas quando ele percebe que está se esvaindo, quando ele percebe que está chegando, é o momento derradeiro, ele diz: tenho sede. Então naquela hora oferecem-lhe vinagre, vinho azedo. É o quarto cálice. Após beber do quarto cálice, ele diz: está tudo consumado. O grande, o verdadeiro, o único sacrifício que nos abre e nos garante o céu, agora está consumado. Ele se deu todo.
O amor, como eu dizia ontem, é corajoso. Se me permitem dizer ainda algo, no amor não há reservas. Se você ama com reservas, olhe para quem você está amando. Talvez você não ame tanto quanto você acha que ama. Porque no amor não há reservas. O amor se dá inteiro. O amor se oferece por inteiro. E eu vou de novo dizer, eu não estou dizendo o que acontece fora no mundo, porque isso que acontece aí fora não é amor. É qualquer coisa. Porque uma das características do amor é sofrer pelo amado. Se você não tem coragem de sofrer por quem você ama, desculpa, você gosta. Talvez você tenha até um pouco de consideração, mas ainda não alcançou aquilo que nosso Senhor nos ensinou. O amor, ele tem coragem de se sacrificar pelo outro. O amor, ele tem coragem de se dar pelo outro. O amor, ele tem coragem de ir ao extremo e de dizer, está consumado, não tenho mais forças, de se entregar inteiro. Então nosso Senhor, pendendo na cruz, diz, está tudo consumado, acabou. Mas não acabou porque chegou ao fim. Acabou porque eu me dei todo. Pai, tudo que eu tinha está ofertado. Pai, tudo que eu tinha eu entrego em suas mãos. É o refrão. Ó Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Diante do maior sofrimento em que ele poderia recuar, diante do maior sofrimento em que ele poderia dizer, não aguento mais, diante do maior sofrimento em que ele poderia dizer, isso é injusto, ele diz ao Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou nós vamos entender, e em nome de Jesus, você que está em casa, ou nós vamos entender essa verdade, ou nós vamos viver brigando com Deus. Ou nós temos que diante do sofrimento, ou nós vamos entender que diante da cruz, ou nós vamos entender que quando nos pregarem nela, ou nós vamos entender que nós vamos dizer a Ele, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ou nós vamos viver brigando com Deus. Na cruz, o Filho se dá ao Pai por amor de nós. Já disse isso, não vou repetir por inteiro. Um pedido, um pecado cometido por um homem, somente um homem poderia pedir perdão. Por isso o Filho Santíssimo do Pai se torna homem e pede perdão ao Pai por cada um de nós. Falei na sexta-feira da paixão do ano passado. E repito hoje. Na cruz, o Filho ama o Pai como o Pai merece ser amado. Na cruz, o Filho nos ensina a amar ao Pai como Ele merece ser amado. Mas na cruz, o Filho nos ama como nós nunca mereceremos ser amados. É um amor que ultrapassa o nosso merecimento. E Ele continua a nos amar. E Ele permanece firme. Queridos, nosso Senhor nos dá o caminho e nos mostra. Desculpem o exemplo bobo. Nosso Senhor cria um caminho entre nós e o céu. Abre a porta, escancara a porta e diz para nós: vem, porque agora é possível. Vem, porque o caminho que não existia, porque o caminho que foi quebrado e danificado pelo pecado, eu restituí. Só que cabe a nós não criar um caminho, porque o caminho já foi criado. O caminho já foi criado e a porta já foi aberta. Mas escuta o que o Padre vai dizer: o caminho precisa ser trilhado. Se não trilharmos esse caminho, a porta do céu está aberta e nós não vamos entrar. E nós não vamos entrar não é porque Deus não quer, porque Deus amou de tal forma o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida, e vida em abundância, e vida eterna. Mas se nós não trilharmos esse caminho, nós não vamos chegar. Padre, como eu trilho esse caminho?
Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. É dessa forma. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Mas não é fácil dizer isso, Padre. É claro que não. É evidentemente que não. E quem disse que seria? Imagina se foi fácil passar por aquilo. Imagina se foi fácil ser humilhado, ultrajado, ferido, flagelado. Sequer aparência humana ele tinha. Absolutamente não foi fácil. Mas esse é o caminho. Chega, não dá mais. Minha gente, nós chegamos a um momento da nossa história, e eu digo da história mundial. Nós chegamos a um momento da nossa história que não dá mais para brincar de cristianismo. Não dá mais para brincar de ser cristão. Não dá mais. Essa pandemia veio para nos mostrar que não dá para brincar mais de ser cristão, cristãozinho de meia tigela. Não dá mais. Não dá mais para brincar de amar a Deus. Eu amo a Deus. O amor, ele é demonstrado em ato. Não existe amor teórico. Amor teórico é demagogia. Amor teórico é enrolação. Todo amor é expresso em atitudes. E qual é a atitude, Padre, que eu posso demonstrar o meu amor a Deus? Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Não tem outra forma. Ou você se entrega inteira, ou você se entrega inteiro. Ou não tem outro jeito de amar a Deus. Nossa, Padre, que pregação profunda! Mas como é que é isso no dia a dia? É ter a coragem de dizer a Ele: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando parecer que não tem mais jeito, quando parecer que não dá mais solução, quando parecer que está tudo perdido, quando parecer que as suas esperanças foram derrotadas, quando você levar quem você ama à sepultura, quando você chorar o luto de alguém que morreu, ou talvez no seu leito de morte, dizer a Deus: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Não estou romantizando o Evangelho, eu estou te chamando a uma visão heróica dele. Não são os românticos que vão entrar no céu, são os heróis, são os violentos. Os que romantizam o Evangelho não vivem o Evangelho. Aqueles que estão romantizando o Evangelho estão se perdendo, estão se condenando ao fogo eterno do inferno. Os que vão entrar no céu são os heróis, são os corajosos, são os que têm coragem de lutar, são os que têm coragem de se sacrificar, são os que têm coragem de sangrar por amor do Evangelho, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. O céu é desses, como diz a palavra, o céu é para os violentos, mas não violentos com o outro, de forma alguma. Os violentos consigo mesmo. Aqueles que têm coragem de se flagelar, de se machucar. E eu não estou falando o corpo, porque ferir o corpo é até mais fácil do que ferir a vontade. Ferir o corpo é mais fácil do que ferir a vontade. Usar um cilício amarrado na perna é mais fácil do que ferir a vontade. O céu é para os que têm coragem de viver de forma heróica, simples, porém heróica. E isso se dá no cotidiano, no ordinário da nossa vida. Não fique esperando que a salvação vai chegar até a sua casa de forma extraordinária.
Não fique esperando que a salvação vai alcançar o seu matrimônio de forma extraordinária. Não fique esperando que a salvação vai alcançar os seus filhos de forma extraordinária. Não fique esperando que a salvação vai alcançar os seus amigos de forma extraordinária. A salvação vai alcançar os seus amigos, a sua casa, a sua família, o seu coração, extremamente de forma ordinária, no dia a dia. É no jejum que você está fazendo hoje. Você está percebendo que hoje você tem força para fazer jejum? Por que a gente não tenta fazer o jejum nas outras sextas-feiras? Olha que ato heróico. Olha que ato heróico. Se você não estiver fazendo jejum hoje, por algum motivo de doença, de enfermidade, talvez você esteja fazendo abstinência. Olha que ato heróico. E o jejum não dispõe abstinência não. Quem faz jejum faz abstinência. Olha que ato heróico. Ninguém sabe, mas você está fazendo hoje jejum. É o padre que está contando para todo mundo. Até porque esse é o pedido da igreja. São nesses atos que a salvação vai nos alcançar. É quando parecer que não tem mais força, ou talvez quando você não quiser mais continuar. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Termino. Já contei isso aqui, mas não tem problema em contar de novo. Serei breve. Em novembro eu me infectei com coronavírus. Não tive sintomas muito graves, graças a Deus. Me restabeleci em casa. E eu não tenho ideia de como seja a dificuldade de quem precisa ser hospitalizado. Meu sofrimento foi pequenino, desse tamaninho. Eu não sei a dificuldade de precisar ser hospitalizado. Não sei. E não estou dizendo aqui que o meu sofrimento, não. Meu sofrimento foi desse tamaninho. Mas diante dessa enfermidade, eu não sabia o que aconteceria comigo. Por quase 10 dias eu sofri absolutamente, porque eu estava com muito medo. Eu dizia para vocês, está tudo bem, está tudo bem. E de fato, as coisas estavam caminhando bem. Mas aqui dentro não estava muito bem não. Até que depois de celebrar a missa no domingo, à noite, quando eu fui dormir, eu nem me ajoelhei porque eu não tinha força, meu corpo doía. Naquele dia eu falei para Deus assim, desse jeito, dessa forma: eu não consigo mais brigar com o Senhor, não tenho mais forças. Eu estou tentando segurar a minha vida nas minhas mãos, mas eu não tenho mais forças. Eu não posso curar-me a mim mesmo. Eu não tenho forças. Chega, não quero mais brigar com o Senhor. Quando eu deitei naquele altar lá da catedral, eu dei a minha vida todinha para o Senhor. E eu não vou tirá-la das tuas mãos agora. Tentei, mas eu descobri que eu não consigo. Então escuta o que eu vou dizer para o Senhor. Faz dela o que o Senhor quiser. Mas eu não falei com essa tranquilidade que eu estou aqui não. Eu falei chorando. Eu falei com muito medo. Mas eu disse para ele, faz dela o que o Senhor. Eu só tenho 2 pedidos para fazer ao Senhor. O primeiro, que a minha família continue te amando, mesmo que eles não entendam a tua vontade, que a minha família continue te amando. E o segundo pedido que eu tenho para fazer para o Senhor, que o meu povo, o povo que o Senhor confiou ao meu pastoreio, que eles continuem te amando, que eles não briguem com o Senhor, que eles não se revoltem com o Senhor, mesmo que eles não entendam a sua vontade. Faz o que o Senhor quiser da minha vida. Naquela noite eu dormi em paz. Mas eu não dormi em paz porque eu sabia do que aconteceria com a minha vida. Eu dormi em paz por um motivo:
Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Porque naquele dia eu fiz isso, na dor, que não foi fácil. Talvez você tenha hoje, talvez hoje vocês aqui, você em casa, esteja encravado na cruz junto dele. Mas encravado na cruz porque tem alguém que você ama num leito de hospital. Talvez você esteja encravado na cruz porque quem você ama esteja esperando um leito de hospital. Talvez hoje você esteja encravado na cruz porque quem você ama, você levou à sepultura. Ou nós fazemos como Jesus e entregamos a Ele nosso espírito, a nossa vida, ou nós nunca vamos ficar em paz. Na cruz, eu disse algumas missas atrás que na cruz Jesus era o homem mais feliz do mundo. Por qual motivo, Padre? Porque ali ele era todo vontade do Pai. Hoje eu digo, na cruz, Jesus encravado na cruz é o homem mais pacífico, mais em paz que já existiu. Não porque não tinha dor, não porque não estava sofrendo, mas porque ali todo ele era vontade do Pai. Vamos pedir ao Senhor essa graça. Senhor, que eu possa ser também, a exemplo de Jesus, oferta, sacrifício, que eu possa me dar ao Senhor, que eu possa me oferecer ao Senhor. Eu te convido, se você desejar, fechar um pouquinho os seus olhos, e que você possa dizer isso a Jesus: Senhor, eu quero configurar as minhas dores, os meus sofrimentos, as minhas lutas, a vossa santa vontade, a vontade do Pai. Eu quero ser obediente como o Senhor foi ao Pai. Eu quero dizer ao Pai, mesmo com medo, porque eu não sei a vontade do Pai ao meu respeito, nem a respeito da minha casa, da minha família. Mas Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Dentro da dificuldade que você está passando hoje, dentro dos medos, das angústias, das incertezas, das lágrimas, do sofrimento, da dor, que essa possa ser a tua oração. Que você possa, junto do ministério, mais uma vez cantar: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mas antes de cantarmos o refrão, você vai ouvir mais uma vez a terceira estrofe, que diz assim, olha que oração linda: a vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio. Que beleza, que oração bela. Não é fácil, e talvez nem diminua a dor que você esteja sentindo, mas certamente te fortalece para que você permaneça firme, para que você possa dizer ao Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Cantemos a terceira estrofe para finalizarmos com o refrão. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Toda a igreja, Pai, em tuas mãos
Espírito.